Estamos aqui reunidos para começar o nosso projeto de 2026, que é o Box 14. Eu, a mostarda Dijon, com a mostarda original, e o nosso amigo Vitor, da Polaris. Vitor, Tudo se bem? apresente, por favor. Sou o Vitor, sou presidente da Polaris. Tô aqui nesse projeto muito bacana com esses dois queridões. E falar de uma coisa que a gente ama, né? Nós três, a gente tem zilhares de anos assistindo, sendo fã, acompanhando de perto. Acordando domingo de manhã, indo no sofá. Alguns dias pra até assistir a 6 da manhã pra É. assistir corrida. Exatamente. Infância. E agora a gente vai começar a falar um pouco sobre o GP da Austrália de 2026, que já começou com um novo regulamento. Eu, a mostarda Dijon, Fernando Campo Grande. Eu, sinceramente, achei uma corrida muito emocionante, né, mostarda original? Você vai falar seu nome. E aí, galera do Colmeia, Marcelo aqui. A gente agora vai discutir um pouquinho do que foi esse Grande Prêmio de Melbourne na Austrália, entendeu? E ver o que essas mudanças de Fórmula 1 trouxeram para essa temporada de 2026. Vamos lá, Vitão. O que você acha, assim, panorama da corrida? Uma palavra. Uma. Caótico. Caótico. Mas por que caótico? Eu quero saber. Comparado com o ano de 2025 que a gente teve... Ou melhor, esses últimos 3 anos de Fórmula 1, a gente teve uma progressão das equipes que foi muito óbvia, né? A gente conseguiu ver, por exemplo, a McLaren subindo, a gente conseguiu viu a Mercedes se mantendo, a Red Bull tendo a sua oscilação Problemas, e outras equipes também caindo, né? Por exemplo, a Ferrari. A Ferrari foi entristecedor. Sim. Mas tem também sido, já tem mudanças sido. no grid, né? A gente teve uma mudança de guarda, a velha guarda foi embora, alguns, né? Porque nós temos o Alonso. Nossa, Não faz isso. Eu sempre gostei muito do Alonso, cara. Não faz mas isso. vamos combinar que o Alonso ali já tá, né, já passou da hora extra dele, né? Um ótimo piloto, vamos deixar aqui todo o respeito, Total. mas tem uma coisa que você falou agora sobre troca de geração, que alguns pilotos que a gente via como novatos, hoje eles não são mais novatos, é algo que eu quero discutir durante o episódio, que é o caso do Russell, o caso do Leclerc, o caso do Gasly, que eles já chegaram naquela idade dentro da Fórmula 1 que eles já não são mais a novidade, então eles têm que começar a meio que provar por que eles estão ali, porque tem uma nova geração que chegou, que é o caso do Antonelli, o Rajah, tem um rapaz agora que eu esqueci o nome dele, que eu tive que procurar no... Lindblad. Lindblad. Isso mesmo, que isso só surpreendeu, sabe? Eu acho assim, eu tô achando que essa nova geração da Fórmula 1 ainda não deu as caras, tá? Eu fico pensando assim, essa galera quando chegou, o Rajah, o Leclerc, eles chegaram com uma pompa de um pouco diferenciada, um pouco... Não sei se é porque o esporte tá mais competitivo, entendeu? Porque nos últimos anos, o monopólio das equipes realmente foi se perdendo. Porque a gente teve a era da Ferrari, a gente teve a era da Mercedes, da Brown GP, entendeu? E hoje a gente tem essa oscilação. A McLaren veio numa crescente muito grande, ano passado se confirmou, Sim. entendeu? Mas esse ano a gente está vendo que, lógico que a gente já viu despontar uma equipe, que a gente vai falar já que equipe é essa, mas a gente também tem uma competitividade maior. Então, os novatos que entravam nas grandes equipes, que entravam tipo com, caramba, se ele corria muito na F2, imagina na F1, hoje eles estão entrando meio para ali com a galera da antiga e tá todo mundo correndo muito parecido. Aliás, a forma que eles estão entrando no esporte já não é mais a forma convencional que a gente conhece, né? Exatamente. O Antonelli, por exemplo, pulou a Fórmula 2. Pulou, Foi jogado direto na Fórmula 1. E a gente teve também o Lindblad, teve campanha na Fórmula 2 até, mas se virou ali, mas também na Fórmula 2 não foi um grande piloto, chegou na Fórmula 1 já fazendo ponto. Exatamente. Então a gente tá tendo uma coisa não muito convencional, que a gente tá tendo piloto no grid que na Fórmula 2 não performa relativamente bem. Na grande escala da coisa, mas que chega na Fórmula 1 e tem uma performance incrível. Exato. Além do nosso querido, né? O Bortoleto. Sim, mas antes de entrar nos temas que a gente selecionou aqui para o primeiro episódio, só puxando um pouco dessa questão de nova geração, eu acho que o lance da geração antiga, que era a nova geração, que é o Leclerc, Verstappen e tudo mais, eles foram uma quebra de paradigma, porque eles entraram tão novos, mas tão novos na Fórmula 1, que eles assustaram, assim, tanto pela pouca idade que eles tinham e o grande número de resultados que eles entregaram. Por exemplo, o Verstappen ter sido 4 vezes campeão, o Norris ter sido campeão ano passado, as várias corridas que eles ganharam em cima de pilotos renomados,
Nossa senhora, é um cenário que a gente não veria, tipo, na década de 90, na década de 2000, porque geralmente o piloto chegava na Fórmula 1 com 26, 27 anos. Mas é exatamente isso, complementa um pouco do que o Vitor falou, porque na verdade o que acontece? Quando o piloto chegava na Fórmula 1 para uma grande equipe vindo de uma outra divisão, ele já chegava numa das principais equipes e campeão, 2 anos seguidos da F2, entendeu? Então era tipo o fino do fino que chegava na Fórmula 1. Hoje em dia não, hoje em dia se você tá correndo mais ou menos na Fórmula 2 e você tem um bom investidor, alguém que patrocine isso, você sobe para Fórmula 1, Sim. cara. E aí, muitas vezes, você não vai ver aqui esse piloto chegando e sendo super competitivo. Entendeu? Vai ver um cara disputando. Como o próprio Lindblad que conseguiu 1 ponto. Nossa, Mas- esse aí, inclusive, eu tava olhando no Google Trends, ele foi o nome mais buscado durante Sério? o GP. Pelo menos aqui no Brasil, ele foi um dos nomes mais buscados na corrida, porque sim, a gente viu Russell, Antonelli, Leclerc, Hamilton e uma pessoa que a gente não sabia o nome. Quem é? Onde vive? Exatamente. De onde ele veio? Pra onde ele vai? Qual o nome dele? Não, ali foi bizarro. Foi exatamente isso. Mas uma das coisas que eu mais gostei nessa corrida, sinceramente, foi esse tipo, modo recuperação e a utilização da bateria, porque deu um ar de competitividade, de ultrapassagem que eu só via, por exemplo, na Fórmula 1 e esportes, Uhum. sabe? Era uma parada impressionante, algo que meio que veio herdado da Fórmula E, que tem o modo push, que você meio que passava, você ganhava pontos ali, acelerando. A gente tem agora isso na Stock Car também. Mas, meu Deus do céu, tipo, você tá ali, indo. Aí você ganha um pouco mais de bateria, você vai e ultrapassa. Eu achei aquilo fantástico. O início da corrida foi sensacional nesse sentido. A gente teve várias trocas ali, Russell e Leclerc ali, aquela coisa, até, lógico, O Hamilton. o Hamilton também. Então, assim, deu um gostinho daquela antiga Fórmula 1, porque alguns anos atrás eu acho que a gente tinha muito daquela, tipo, com certeza a pessoa favorita no treino, ela vai fazer a pole position e ela vai liderar até o final. E eu acho que quando você brinca um pouco com isso, trocando essa liderança, acho que você reacende um pouco da vontade de ver o esporte, né? Não ver só monopólio, Sim. né? Eu acho que a gente evita até o que aconteceu no México ano passado, que é a gente tem uma dominação do grid tão forte por uma Exatamente. equipe que quando ganha se torna vilão. Vilão, exato. Eu acho que esse ano vai trazer uma proposta que a gente vai voltar a ver o que a gente via nos anos 2000, por exemplo, quando era o Hamilton e o Button, ou era Isso. o Vettel e o Webber, que era uma troca, era uma briga, parecia um boxe dentro de carro, mas que era variado, você não sabia. Uma semana podia ser a McLaren, podia ser a Red Bull, às vezes do nada era uma Minardi que ainda existia na época, né? Alguma equipe assim esquisita, aí do nada era a Brown, aquele carro branco sem patrocinador nenhum, né? Comprado por Brown GP. €1, né? Inclusive a equipe, então assim. Pois é. Ninguém imaginou que a equipe seria tão competitiva, né? Pois é. Pô. E eu acho que esse ano a gente tem uma equipe com gostinho de Brown GP aí. Você acha? Que equipezinha de 4 anéis aí, Voivode Audi. Pode ser. Eu espero que ela dê muito certo, por causa de um certo piloto. Mas Show de borboleta. vamos. Agora eu queria lançar aqui pra vocês uma polêmica. Todo mundo viu o carro do Rajar parando logo no início da corrida. O que vocês acham que isso tem a ver com essa nova condição híbrida desses carros elétricos? Sinceramente, aquilo ali tá com um cheirinho de projeto mal finalizado. Você acha? Eu acho que é câmbio, viu? Então, mas é um cheirinho de projeto mal finalizado. Você acha? Saiu de uma... O motor da Red Bull ano passado não era da Ford, não? Não. Então. Era o final do contrato da parceria entre a Red Bull e a Honda, não era? Isso. E a Honda conhecia bem os dados da Red Bull e tudo. Você tá com cheirinho de projeto mal finalizado. Um cheirinho Pode ser. que foi muito do nada. E pelo que eu vi na corrida, nem o próprio Verstappen conseguiu. Ele escalou o grid, mérito dele. Mas chegou um determinado ponto da corrida que ele não conseguiu evoluir mais aquele carro. Ele ficou travado atrás do Norris, inclusive. Do Norris. A minha aposta é que esse é o último ano da Verstappen na Red Bull. A minha aposta é essa. Entendeu? Eu coloco essa ficha na mesa. Vou ter que concordar, porque eu acho que, sendo bem sincero, olhando de uma forma mais técnica,
Hum. A Ford é uma empresa que tem tem um conhecimento já em esporte automotivo, porque eles estão na IMSA, na WEC, na Claro, WRC, né? Eles têm exato. um pedigree nisso, mas a Fórmula 1 para eles é um espaço que eles não estão há quase 20 Completamente. anos já. Acho que a última vez que eles estavam na Fórmula 1 foi em 2001, 2002. Uhum. Então a gente teve uma mudança radical de uma equipe muito grande com uma montadora muito grande. Tudo bem, no papel é uma ideia incrível, é É genial. sensacional. Mas eu acho que não teve tempo pra eles Não teve um encaixe, sentarem né? Não e teve um conseguirem encaixe ainda. entender. Ainda mais porque eles vieram de um motor Honda com uma filosofia de desenvolvimento completamente diferente para um motor da Ford, um powertrain Ford, né? E fluido, né? Que o motor Honda, você encaixa ele no carro e o carro flui, cara. Eu acho que a Honda tem tanta experiência com Fórmula 1 que, assim, qualquer montadora que usar o motor Honda bem desenvolvido, cara, vai ter um ano legal, entendeu? Eles foram muito inovadores quando foi lançado o sistema do turbo híbrido, né? Na Fórmula 1. Sim, Eles foram os exatamente. primeiros a pular em cima da ideia e desenvolver muito bem, além da Mercedes, é claro, né, que a gente sabe que o Hamilton dominou, mas Durante eu acho que em questão de motor mesmo, a Mercedes foi mais aerodinâmico, como a gente sabe, né? O Uhum. carro sempre tá com uma cara diferente todo fim de semana. A Red Bull, a cara é sempre muito similar, mas o barulho a gente conseguiu escutar algumas coisas diferentes. O timing da mudança das marchas, a frenagem também, os pontos de frenagem eram um pouco diferentes. Eu acho que tinha aquele molho especial ali da Honda, que era o conhecimento interno. A Ford, eu conhecimento acho que interno. tá chegando no esporte de novo, chegou muito ambiciosa, eu acho que. Né? Foi o que eu falei Vai ter no um período de início. adaptação. Foi o que eu falei no início, é um cheirinho de projeto não finalizado. Sabe aquele projeto que vai finalizar lá naquelas férias no meio do ano, todo mundo já perdeu os cabelos já em desespero e lágrimas? Sim, Então, mas é algo que A eu Ford espero tá que dê fazendo certo. TCC na Fórmula 1. É, exatamente. Vamos sentar aqui para concluir aí o nosso trabalho. eu não queria trazer isso pra mesa, mas já foi trazido, né? Então, Se der certo, ó, é nota 10. Se não der, e aí, se a gente tenta ano fosse que vem. pensar num filme, a gente ia ter que trocar, né? Ford versus Ferrari por Mercedes versus Ferrari, porque assim, as notícias que chegaram pra gente dos treinos e tudo mais é que a Mercedes tinha uma constância de corrida superior aos demais. Os pilotos já estavam falando que seria quase impossível de bater. Uhum. E aí chega a Ferrari e vai, não, aqui não, aqui não. O que vocês acharam disso? Porque pra mim, antes de passar o microfone pra vocês, se não fosse aquela sequência de quebras que resultou em safety car virtual, sei não, hein? Não sei se a Mercedes conseguiria ganhar da forma como ganhou, não. O que vocês acham? Vai lá. 2026, regulamento novo, tá todo mundo se virando. Eu acho que foi uma combinação. Uhum. Primeiro, Albert Park já é uma pista difícil. Menos grip, é um asfalto um pouco pior, eles sempre reclamam que é um pouco escorregadio. E aí se adiciona carro novo, motor novo, técnica nova de adaptação e para dirigir, né? Porque a verdade é que em Barcelona e no Bahrein eles não tiveram tempo. Não tiver. Eles não tiveram muito tempo. Inclusive, dado a quantidade de colisões que a gente teve, né? Né? Nas sessões de treino e de teste. Mas foi aquela corrida que você assiste, você fica olhando assim, 5, 6 voltas, aí você fala, mexe no celular um pouquinho, você volta, do nada tem um carro ali. Foi tipo isso. Foi Foi tipo tipo isso. isso. Foi nosso. É assim, minha opinião sobre essa primeira corrida é exatamente muito parecida com a do Vitor, no sentido de tá todo mundo meio que testando. Vamos testar, vamos ver o que deu certo, o que vai dar certo hoje. Todas as equipes estavam meio assim, porque estavam lidando com mudanças em todos os carros do grid. E eu acho que a Ferrari, e isso foi comentado inclusive durante a corrida, ela tem um carro para largadas. Uhum. Então, assim, eu vi a Ferrari largar de uma forma que eu não vejo há muito tempo. Deu até um Então, calor no coração. exatamente. Assim, acho que a Mercedes, pelo menos na corrida que passou, estava bem mais preparada para a corrida, para se manter na frente. Mas já é um começo. Eu vi a Ferrari competitiva numa largada, deu um quentinho. Foi deu um surpreendente. quentinho. Foi, Mas foi assim, surpreendente. Marcelo, assim, pegando só um gancho no que você falou, se uma equipe larga bem e abre tipo acho que é 1 segundo de diferença, né? Um segundo em 20, alguma coisa assim. Não, foi bem. Acabou, ela perde todas as possibilidades de alcançar o próximo carro, né? Inclusive é um dos temas que estão aqui da dificuldade de acompanhar os carros, já, né? Por conta da aerodinâmica nova. Além do modo de recuperação, tem a questão da aerodinâmica, né? É.
Então, assim, se a Ferrari continuar sendo esse coelho que do nada sai da toca e sai correndo disparado na frente, como é que a outra equipe vai chegar lá pra ultrapassar? E aí entra naquilo que eu falei. Se não fosse a quantidade de safety cars, que eu acho que no próximo circuito, eu acho que não vai ter tanto assim, justamente porque ele é um circuito de fato de Fórmula 1, que é o circuito da China, eu não sei não, hein? Eu não sei não, hein? China é uma pista mais difícil de passar, tem menos ultrapassagem, Exato. qualificatória importa muito. Aham. Vai ser eu acho que vai ser a pista que a gente vai ver de fato eles empurrando o carro ao máximo até então que a gente viu essa temporada. E, assim, além dos testes do primeiro GP, é claro, mas acho que onde a gente vai ver também, onde a aerodinâmica ativa vai fazer a diferença. Porque em Albert Park ficou muito nítido nas retas a dominação de quem tinha o timing O da time. aerodinâmica ativa um pouco menor do que os que tinham um pouco maior. Então, por exemplo, o Max atrás do Lando parecia dois pescadores tentando pescar o mesmo peixe. Exato, exato. E um ponto que você trouxe, cara, como é que pode, né? Os dois que estavam batalhando pelo campeonato do ano passado, brigando pela quinta posição. P5, Não, P6. E uma coisa que eu achei, assim, que eu fiquei bobo foi o próprio Piastri, Ah. né? E eu não entendi aquilo, cara. Quando eu vi aquela volta de apresentação, eu falei assim, o que aconteceu? É que o Entendeu? Piastri... Eu acho que eles. É aquela questão. Tem um pouco ali de aerodinâmica. Eles estavam sentindo o carro ali, entendeu? De verdade. Eu acho que eles estavam nervosos Uhum. Ah, para sim. entender como é que seria essa corrida. E ali eu acho que. Ele passou ali um pouco ali na chicane, mas eu acho que foi uma questão emocional ali também, que eu acho que mexeu com ele. Eu acho Na que, minha opinião. na minha opinião, é aquela maldição, né? Bortoleto ano passado aqui. Não, mas na Austrália é muito significativo. Todo piloto australiano se dá mal na Austrália. Parece que tem uma maldição ali. Se é da Austrália, não. Tipo, igual o Leclerc durante anos, né? Com o próprio Com Mônaco. Mônaco. Sim. Mônaco. né? Um dos circuitos mais lindos. Pelo menos ele deixou um precedente bom de que eles podem quebrar essa maldição. É. Eles podem quebrar essa maldição. Uma boa Mas eu impressão. não sei que mandinga, oração, quebra de energia o Leclerc fez, porque pra ganhar a corrida que ele ganhou não foi tão fácil assim não, tá? Não foi mesmo. Vamos lá, gente. Eu fiquei pensando uma coisa que, assim, por mais que tenha dado esse quentinho de voltar a ver Fórmula 1, uma Fórmula 1 mais competitiva, onde a gente vê muito mais trocas nas posições. Eu também gosto de acompanhar as trocas nas posições para baixo do grid, tá? sim. Eu acho super legal os pilotos recuperando posições. O próprio Carlos Sainz recuperou na largada uma série de posições. Eu tenho minhas críticas a ele, mas foi legal ver isso acontecer. Mas e o barulhinho dos carros? Eu gostei. Ainda não tá. Não é mais o mesmo. Eu sei que não é mais o mesmo, Marcelo, mas quando você compara com o barulho do ano passado, que parecia alguém roncando dentro de uma sala fechada, melhorou, porque agora parece carro de corrida, sabe? Vocês acharam? O que você achou? É meio esquisito ver um chassi do tamanho de 2008, com a cara de um carro de 2008, com o barulho desse V6 esquisito que eles me colocaram. Eu tenho saudade do barulho do V10. Não, eu tenho. Não, ali realmente. Não, Aquele V10 grito. Nossa, aquilo ali não, É incomparável. de arrepiar. É de Mas eu tô incomparável. comparando com o motor do ano passado. Cara, o barulho do ano passado era terrível. Pois O barulho do câmbio esse ano eu percebi que tá bem mais alto. Exato. Muito mais Exato, alto. A gente exato. assistia a transmissão anteriormente, a gente escutava só o barulho do motor, né? Do escapamento do carro. Esse ano deu pra escutar bastante o ruidinho, a subidinha A subidinha. e as quedas do câmbio. Isso pra mim foi... Eu adoro essa câmera, Eles cara. estão empurrando. Uma das câmeras que eu mais gosto é quando tá seguindo o piloto dentro do carro e ele vai diminuir pra fazer as curvas. É sensação. Isso é Fórmula 1, cara. Vocês já estão assistindo um podcast que gente que é fã de Fórmula 1. A gente não tá só falando, não, tá? Eu sou da época que, nossa, era tipo, o campeonato terminava em outubro. A última corrida era em outubro. Hoje, se bobear, se eu não tiver se o mundo estiver existindo ainda, né? Tem isso também? Eu sou de uma época que o Michael Schumacher me fez ser ferrarista, né? Então, tem muito o que dizer. Essa informação é nova pra mim, mas enfim, né? É verdade. Vamos até continuar, porque o Schumacher me deu alguns traumas, principalmente da época do que o Rubinho tava lá, então assim,
alguns traumas eu ainda tenho, sabe? Eu acho que qualquer fã brasileiro de Fórmula 1 ama o Schumacher. É uma relação de amor e ódio. É reconhecer que ele é um dos melhores, mas é também. E o nosso Rubinho? É verdade. E aí, e o nosso Rubinho? É verdade. Eu tenho Eu acho que todo mundo admitir- ficou naquela síndrome de Ayrton Senna. Então, tipo assim, qualquer piloto numa boa equipe, a gente falava: caramba, cara, é agora que a gente vai voltar a vencer. E foi assim com o Rubinho, foi assim com Massa. Então, Entendeu? foi o Massa. Foi esse assim, sentimento. foca em mim aqui, ó. Foi o Massa que me fez gostar da Ferrari. Não foi Schumacher, tá? Só pra deixar bem claro isso. Porque tem uma diferença entre a gente. Tá na mesma tonalidade, mas assim, é diferente, tá? Assim, né? Ah, mas você não amava ver o Schumacher correr, cara? Você Eu não não, gostava Deus, de Fórmula não, 1. não, não, eu não. Não? Eu não. Que Porque isso? assim, agora eu vou ter que fazer um disclaimer aqui. Desculpa, a gente vai ter que fazer um disclaimer aqui. Pra mim, na época que, por exemplo, o Senna, né, fez a passagem e eu continuei vendo Fórmula 1, o piloto que eu mais gostava de ver pilotando era o Mika Hakkinen. Mika Hakkinen. Lembra do McLaren. Mika Hakkinen? McLaren. Exato. Você lembra dos duelos que tinha entre Mika Hakkinen e o Schumacher? Lembra que, enfim, era uma doideira, era uma parada assim, surreal. Ali, naquela época da Fórmula 1, você realmente não sabia quem iria ganhar o campeonato, quem ia ganhar a corrida, e se os dois não iam se matar, Realmente. né? É. Fora aquela época que o Schumacher brigou com o Coulter, né? O Coulter, coitado. David Coulter. Ele com o carro quebrado, o Schumacher foi lá tentar ultrapassar não sei quem e bateu no Coulter quebrado. Cara, mas era uma coisa muito faroeste, né? A Fórmula 1. Ela é sensacional. Sim, mas assim, deixando Mas bem é claro. isso que fez a gente amar a Fórmula 1. Então, mas deixando bem claro aqui, o que me fez gostar da Ferrari foi o Massa, não foi o Schumacher. Não, já era ferrarista há muito Não, mais o tempo. Schumacher me fez muitos traumas, Já era entendeu? ferrarista. Lembro do hoje sim, hoje não. Aquilo ali, ó, as lágrimas descem. Mas eu tinha raiva do Rubinho não sair do carro e não dar um soco no Schumacher. Ah, com E certeza. voltar a ser tipo Ayrton Senna e Alan Prost, entendeu? Tinha que ser isso, cara. É, Acho mas- que Se ele as coisas iam saísse e desse mudar. desse uma bolacha no outro piloto, ia Pronto, ficar com uma cara. escada do nosso queridão aí, Nelson Piquet, que adorava, mano. Adorava Adorava uma porrada. transformar o grid em ringue, né? Exatamente. A Fórmula 1 raiz. pois é. Um salve aí pro pessoal do Atlético Mineiro. Fugindo um pouquinho aqui do Porque eu tinha que esporte. comentar mas- sobre isso, né? Porque Cara. olha, enfim. Eu queria falar de uma Surreal. coisa Diga. que eu acho que foi legal de se ver, até porque eu sou muito fã dele, eu sei que o Fernando também é a subida do Lewis, depois do ano passado. Oh, meu Deus. Sensacional. Eu não sou fã da Ferrari, vocês dois sabem disso, sou muito fã Sim. de outras equipes, mas foi inspirador Foi. ver o rei lembrar de quem ele é, né? Aquela frase que usaram no passado, de quem você é, né? É verdade. O do Rei Leão. Eu fico até arrepiado só de lembrar, porque pra mim foi É meu aquela filme favorito, cena... cara. Caraca, agora você Excelente. mexeu comigo. E pra mim foi muito... Assim, foi lindo ver... Tudo bem, ele não subiu ao pódio, né? Foi o Leclerc. Por um Muito pouquinho. É isso. E as brigas, inclusive, dos dois na pista foram lindas, né? As fotos que saíram, inclusive, oficiais, são Aham. lindas. Mas foi emocionante ver o grande, né? O melhor de todos os tempos voltar assim. É verdade. E ele dando entrevista rindo. É. Há muito tempo que eu não via isso. Ele rindo. Não, no ano e falando passado. em italiano. No ano passado, ele deu entrevistas o tempo todo, tipo, desanimado, porque não tava conseguindo dar certo, entendeu? Então, ver essa evolução e ver ele, tipo, estar reanimado, tipo, tá, putz, eu amo isso daqui. Foi essa a mensagem, entendeu? Me deixem correr, eu amo Foi Fórmula tipo, 1. ó céus, ó vida. Eu odeio a minha vida ano passado. É, Mas, ele, tipo, ele chegou até a falar, né? Eles perguntaram qual que é o problema. O problema sou eu. Eu acho que ele passou por uma barra muito pesada ali, tipo, que o carro mentalmente tinha sido também. feito pra ele, né, gente? Vamos combinar. E teve um período de adaptação também com a equipe, né? Uhum. Daí ele conseguiu o respeito dos engenheiros, os engenheiros respeitarem ele também, né? Ele teve diversos embates com os engenheiros no meio da corrida. Tipo, por favor, me deixa sozinho, deixa eu correr. Você tá Isso falando aí, comigo é enquanto isso eu tô aí. brigando. Mas o que eu gostei nessa corrida é que o respeito veio, porque teve vários diálogos que ele falou assim, me deixa correr sozinho. Ele falou isso em italiano, não vou esquecer, então respeito o homem que... Mas uma parada que aconteceu, gente, só a gente mudar de assunto, sabe uma parada que eu tinha falado até inclusive num outro podcast que a gente gravou sobre Fórmula 1, você acha que ele não tava no Palmeiras, ou tava, não lembro. A diferença que os pilotos têm depois que casam ou começam a assumir relacionamentos sérios, né? A gente comentou na época que o Verstappen era muito vida louca, né?
E aí ele começou a ganhar porque ele começou a namorar. Aí depois casou. Aí depois teve filho, aí foi campeão. Sabe quem casou recentemente? Quem? O Leclerc. Inclusive foi o assunto antes de começar o campeonato. Ele, o cachorro dele, Inclusive, né? Charlinho, parabéns, viu? Tamo junto. Isso aí. Meus parabéns. Inclusive, o ensaio de casamento foi um dos melhores que eu já vi. Lindo, lindo, lindo. E né? essa largada de domingo foi maravilhosa. Parabéns, meu amigo. Charlinho representando, pô. Representando. Exato. Representando. Se tem muita Charlinho. pessoa que tava feliz da vida depois de ter casado, né? Que agora tem mais responsabilidades. Foi o Charles. Mas casar faz bem, gente, tá? Agora abrindo um parênteses aqui. Não é fácil, mas faz bem. É, isso eu sei, porque acho que o único casado na mesa, porque eu não sei se o Vitor era casado, mas, né? Quem sabe um dia eu vou dizer essa frase. Vamos lá. Sei lá quando, mas, né? Quem sabe um dia. Vamos mudar de Hum. alhos para bugalhos, mas. Cara, e as escorregadas, hein? Desde Barcelona até a qualificatória, até a Exatamente. corrida. Porque isso entra até um pouco que a gente comentou do Piastri. Do Piastra. Eu Exatamente. vou falar pra vocês, me pegou muito surpresa, mas olhando assim, desde a primeira apresentação lá atrás do regulamento de 2026, foi uma das primeiras coisas que foi levantada pelos analistas, pelos engenheiros, até pelas pessoas da própria Fórmula 1, a Ruth Buscombe, que é uma das comentaristas, que é ex-engenheira, né? Ela comentou nisso e assim, a gente viu isso materializar na nossa frente em cores. E muitos pilotos reclamaram dessa questão dessa instabilidade, né? Das curvas, entendeu? Do controle do carro. Uhum. Eles vão ter que se readaptar a controlar os seus carros. Eu acho que essa mudança na aerodinâmica dos carros pode estar afetando eles nesse sentido. Eu só tenho uma coisa a dizer. Os pilotos que estavam nas primeiras posições não reclamaram tanto. Talvez porque a aerodinâmica dos carros ficou melhor, né? Que foi por Vamos citar nomes aqui, botar nomes na mesa? Mercedes. Você gosta de expor. Eu gosto, mas eu não gosto de deixar nada no ar. Mas Vamos é pra falar. isso, a gente até Exato. falou, é sem champanhe e sem maquiagem. Sem champanhe. Exatamente, vamos dar nome aos bois. Mercedes, Ferrari, entendeu? Eles não reclamaram. Inclusive, a Ferrari fez um grande favor para todo mundo de apontar alguns erros no projeto do novo carro. E as equipes, não, vai ser assim. Que foi a questão da largada, né? Ela falou sobre isso, cagaram para ela. Aí, quando começaram a fazer os testes e viram que, de fato, tá dando problema nas largadas. O pessoal, não, vamos rever. E a Ferrari falou, não, agora vocês não vão ver, porque eles encontraram a solução. Né? Todo mundo ficou quieto. A Mercedes, a mesma coisa. Teve um problema que a Mercedes identificou no carro. Ela chegou a falar, que agora eu não lembro, que era a questão da dilatação, né? Isso. Então, a Mercedes Também. falou... Os engenheiros estavam lá, ó. E o pessoal lá no ano passado lá. Quem que vai ganhar? Vai ser a McLaren, vai ser a Red Bull, não sei o quê. E a Mercedes trabalhando. Então, olha aí, ó. Verdade. Olha aí. Mercedes fez uma de Comic Cat e deu certo. Deu certo, cara. E deu certo. Ué, não é- Outra equipe que eu acho que fez Comic Cat e deu certo visualmente, tá? Porque é claro que a gente tá. Um parênteses aqui, eles fizeram a troca, né? É a Audi. Uhum. Que vieram da Sauber com um carro que ele era zero competitivo. Zero. E Q3. Q3. Com esse sabonete, né? Segundo os pilotos. Desde o simulador, inclusive, né? Isso, pra mim, foi onde ficou muito claro que as equipes que foram muito come-quieto sobre o desenvolvimento do carro, não falaram muito publicamente sobre os problemas, e em vez de falarem, absorveram. E se deram E tempo. provavelmente já estavam trabalhando nisso desde o ano passado. Sim. Temporada correndo e eles já estavam trabalhando no carro para 2026. Né? Não. Porque para as equipes que estavam assim competindo bem no ano passado, estavam disputando o título, é meio que vamos melhorar o carro. Mas essas equipes não, a Audi, por exemplo, a Mercedes, que estava tomando muito, tipo, eles começaram a pensar assim, não, a gente tem que pensar num projeto de carro para 2026. E eu acho que tem dado certo. E aí, voltando lá, a pergunta, né, desse bloco agora. Que dos pilotos e das pessoas que estavam mais reclamando, quem são as pessoas que estavam mais reclamando? Dona McLaren, Dona McLaren, Dona Red Bull. Isso, vou botar aqui Max Verstappen. Por quê? Eles não estão mais
2025, então 2026 eles não estão conseguindo performar aquilo que eles performavam antes. Aí fica fácil, né? O mas engraçado aí- também é que o meio do campo esse ano tá reclamando, a ponta do campo da frente não tá reclamando, nem a ponta de Exato. trás. Nem a ponta de A trás. ponta de pode trás sabe que é um ano que eles vão ter que se adaptar e é uma chance deles começarem, né, novo. crer. Inclusive, né, Aston Martin, querida, por favor. Nossa, tem tanta coisa pra falar da Mas Aston o Martin. meio de campo aí ficou muito claro. Não vou falar que é feio, mas é esquisito, porque depois de 6 anos de dominação, essa briga de espadas, essa porradaria, do nada a gente tem. Por exemplo, você levantou P5, P6, Lando e Max. É. Verdade. Isso pegou Isso é uma muito. mudança muito grande, e exato. você viu que na hora da largada, o Lando estava muito próximo tanto do Leclerc tanto do Hamilton. Ele não foi capaz de acompanhar o ritmo. Porque eu pelo menos senti isso. Eu vi Mercedes e Ferrari se distanciando do pelotão e eles ficando para trás. Aí também, o Max fez o que ele sempre faz, né? A mágica. Ele saiu lá do fundo, chegou. Aí ele chegou no momento que o carro Não o conseguia carro mais. É. e tentou fazer aquele undercut, tentou de tudo. Mas... Entre o Lando Norris e o Max Verstappen, eu tenho uma opinião sobre o Lando Norris. Eu sempre falei pra você, o Lando Norris ele é um cara muito ousado. E isso possibilita que ele erre muito às vezes. Entendeu? Eu fico mais surpreendido de ver o Max sem carro para chegar até a frente do que o Lando Norris, que pode ter um carro para chegar à frente, pode estar um dia que ele tá muito louco e aí ele vai ficar da metade da tabela para baixo, entendeu? É possível. Mas assim, para Red Bull isso é muito preocupante, porque é uma equipe que vem, que tem uma subsidiária, inclusive na categoria, sempre esteve entre as primeiras equipes e agora, peraí, eu sou uma equipe de meio de tabela? Isso E vai a ser subsidiária complicado. chegou a ficar na frente da Exato. Com o tal do Lindblad. Pois é, do que eu não consigo, né, nem pronunciar o nome dele. Parece até nome de ator. Sim. Eu queria fazer só um parênteses. Claro. Porque foi uma coisa que eu vi que levantaram no Twitter e no Instagram. Eu fiquei um pouco incomodado, pra pra ser bem honesto com vocês, que foi alguns fãs levantaram e culparam a Hannah Schmitz pela falta de performance da Red Bull. Ué? Não foi uma maioria, foi uma minoria muito vocal, infelizmente. Que mas loucura, eu cara. achei muito engraçado isso porque, é claro, não queremos levantar nenhuma bandeira aqui, mas é a única engenheira head de estratégia da Fórmula 1. Sim. Além da Laura Miller. Então, eles colocarem esse alvo em cima dela parece muito Nossa, injustificado, muito parece muito injustificado. feio. E a verdade não é culpa dela, gente. Exatamente. Uma pessoa só não carrega a culpa de uma equipe Não, de quase jamais, 300 pessoas, jamais. né? De forma nenhuma. Eu acho que um projeto da Fórmula 1, ele não começa no dia anterior da corrida, ele começa tipo um ano antes. Exato. Então, se algo está dando errado, não é culpa de uma pessoa. É uma. Eu tenho certeza que ela não trabalhou sozinha. Claro que não. Ela não tem E nem no fim das serviço. contas, a estratégia acaba que ela é, vamos ser bem sinceros, a gente que segue Fórmula 1 há anos. Uhum. A estratégia a gente sabe que é nada mais nada menos que uma sugestão. É, Isso. É isso. Os pilotos têm o direito de querer não seguir ou seguir. exatamente. Exatamente. E, assim, não é culpa dela que Não. o carro não está performando, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa que ficou muito claro. Dado também a briga que o Max teve de P20 para P6. Para mim, isso já foi incrível. São 14 posições. Então aqui é incrível, não vou dizer que não, mas é que o Max já fez isso tantas vezes que é o mínimo que se espera Pois dele. é, a gente já acha que é o mínimo, É o né? mínimo. Já acho que é o mínimo, é isso aí. Porque se ele termina essa corrida, tipo, antes do P10, É onde que eu falo que, tipo assim, o problema aí realmente é do carro, porque o Max Verstappen continua sendo o mesmo piloto. Ele é ousado, ele é bom piloto. A gente não pode negar isso, entendeu? não, claro que não. Mas se o carro dele chegou até o 6º lugar, ele fica disputando ali com o Lando Norris, entendeu? E uma McLaren que também não fez uma corrida muito boa, é complicado a gente, para ele, como piloto, falar, pô, eu não tenho um carro que consegue chegar mais à frente, entendeu? Mas é completamente maluco você culpar uma única pessoa, ainda mais sendo mulher, entendeu? Por um insucesso na primeira etapa do campeonato, Mas entendeu? eu acho que é um pouco do. Assim, toda vez que uma equipe que tem muitos fãs, né, e fãs assim, fervorosos, começa a dar problemas, as pessoas tendem a tentar encontrar um bode expiatório. Hoje foi ela, no ano passado com a Ferrari, o pessoal colocou muito hate em cima do Lewis Hamilton.
quando a Mercedes deixou de performar, a equipe toda levou culpa, o Toto, o Hamilton, o Bottas. Até Tipo, o Bono levou culpa, né? pois é, pois é, pois é. É, Bottas mereci. Sacanagem. eu Tadinho tenho- do Valtinho. Tadinho. Tadinho do Valtinho. Desculpa, agora você vai ter que me ouvir falar. Eu não tenho pena do Valtteri Bottas, não, porque eu sempre disse que ele não era grandes coisas. O pessoal, Mas tinha um bom não, carro. Mas tinha um bom carro. "Pô, mas eu tinha um bom carro e ficava em 14º. Nossa senhora. É igual, tipo, você dá uma pista linda, assim, sem ondulação e tudo mais, assim, sem trânsito. Você dá, tipo, sei lá, uma McLaren Fórmula 1 na mão de uma pessoa, ela chega atrás de um Fusca. Mas é um cara que ainda tá se mantendo na categoria, então ele tem o seu valor. Deus sabe o que aconteceu nessa negociação, assim. O outro, esqueci o nome dele. Pérez. O Pérez eu entendo, porque o Pérez ele é bom no que ele faz. Assim, o pessoal jogou muito hate em cima dele, duvidou da capacidade dele, mas depois que ele Eu saiu da gosto do Red Bull, Pérez, eu gosto. depois que ele saiu da Red Bull, ficou muito claro de que o quão difícil é você guiar aquele carro e o quão difícil é você estar próximo do Max Verstappen em questão de competitividade. E ele conseguia fazer isso. Qualquer pessoa na Red Bull durante esse período vitorioso do Max Verstappen tinha que correr para ele. Exatamente como o Rubinho tinha que correr pro Michael Schumacher, entendeu? Então, isso aí são coisas que, por mais que a gente fique revoltado, a gente tem que entender que são estratégias, são direção, é uma direção que a equipe dá, entendeu? Eu acho completamente absurdo isso. Acho que tem que deixar se digladiar, exatamente como foi Leclerc e o Lewis Que é a Hamilton nessa estratégia da etapa. McLaren, né? De não ter regras de time entre os dois pilotos. Todo mundo Exatamente. questiona e fica perguntando, em algum momento vocês têm que escolher. E o Zach sempre falou junto com o André Stella, não é o caso. Não é o caso. Eles, não é o caso. quando chega na pista, assim, tem estratégia, mas É tá isso. ali, Ano passado o campeonato provou isso. O Piastri estava muito na frente, o Lando começou a crescer e, tipo assim, não empurra ele não. Quer passar, passa. É. E passou, e ganhou, entendeu? É assim, isso. mas eu queria falar uma coisa pra você, Fernando. Antes. Antes o Bottas do que nosso querido Stroll. Meu Deus. Ai, não, aí você. Meu Não, gente, não para. Um exemplo que Mostrou. você me trouxe aqui pra conversa. Vamos supor aqui, você comparar, ai meu Deus, um cavalo que se acidentou e ainda está em recuperação com um cavalo que perdeu uma pata. Porque todo mundo sabe, não é novidade pra Justamente a ninguém. pata que acelera. Exato. Exatamente. Não é novidade para ninguém que o Stroll está na Fórmula 1 por conta do pai dele. Exato. Inclusive, ele queria estar no tênis. Inclusive, eu acho que ele seria o melhor tenista do que. Isso é incontestável. Né? Isso é incontestável. Agora, vamos olhar ali. Dos pilotos que saíram recentemente, muitos deles poderiam estar no lugar do Bottas. O próprio Daniel Ricciardo. Sim. É verdade. Mas o Daniel Ricciardo fez mais escolhas. Ele fez, mas ele continua sendo Ele melhor que o fez Bottas. mais Ele se escolhas. auto-sabotou, filho. Ele se Mas auto-sabotou. ele não é melhor que o É. Bottas. Bom, vamos Vamos falar lá. do Vambora. Lyco. Lifting and Coasting, que Lifting ficou. Coasting. Conecta com o que a gente estava falando antes da diferença aerodinâmica, porque entra, mas só que não, porque foi a diferença de software das equipes. Isso ainda vai dar pano pra manga, eu acho. Eu vou usar o Twitter aqui como referência, tá? Me Perfeito. desculpe, mas eu vi um tweet que eu achei muito engraçado, que foi a Fórmula 1 em 2026 não é só uma briga de desenhar um carro mais bonitinho e agressivo, mas é também quem sabe escrever código mais rápido. Exato. Só que veio uma conversa do Lyco que foi a seguinte: o software que as equipes estão usando para fazer o lifting e o coasting, para quem não sabe, o lifting e o coasting é o hábito onde o piloto solta o acelerador e mantém a aceleração para conseguir ter velocidade na curva. O software da equipe delimita o quanto de aceleração ele vai entregar para as rodas baseado no feedback do sensor. Você consegue setar isso, né? A pressão que mantém. E assistindo a corrida de ontem, ficou muito claro que a Mercedes tem uma vantagem muito grande também no software. A McLaren ficou no meio, com um software mediano. A gente viu tem até algumas coisas na internet já no YouTube e em alguns outros sites mostrando essa diferença. E a diferença com a Red Bull. A Red Bull tem um sistema de bloqueio de Lyco fortíssimo. Que inclusive as pessoas acham que foi o que manteve o Verstappen atrás do Norris.
Rapaz. Então, a gente tem isso. A Ferrari e a Mercedes aparentemente não tem um Lycle tão hiperregulado, que foi o que permitiu o Russell sair voando, o nosso menininho Antonelli também sair voando igual um foguete, e os meninos da Ferrari com essa performance de foguete. Uhum. E aí entra uma coisa que eu queria pedir a opinião de vocês dois. Diga. Os carros esse ano vieram muito agressivos, a cara deles, né? Diferente do ano passado, os carros do ano passado tinham uma cara mais Elegante, streamline, né? eles eram elegantes, Era mais né? elegante. Esse ano eles vieram com umas caras de, cara, avião, jato de caça, né? Exatamente. Vocês acham que isso influencia? A cara da equipe vai influenciar na... Porque lembra assim, tem a aerodinâmica, mas lembra que também que na Fórmula 1 é um esporte que geralmente os carros que são mais bonitinhos dão uma performance um pouco melhor. Eu acho que algumas equipes penaram tanto nos últimos 6 anos, eu vou colocar aí Mercedes e Ferrari, que eu acho que a única oportunidade que eles tinham era acertar, Uhum. né? Principalmente a Ferrari. Então eu acho que a cobrança em cima dos engenheiros, da equipe como um todo, depois de tudo que aconteceu com a Ferrari no ano passado e com aquele desempenho abaixo do esperado da Mercedes, que porra, dominou o campeonato durante 8 campeonatos, vencendo o campeonato de construtores, fez com que eles fizessem o estado da arte, sabe? Eu acho que a Ferrari sempre foi uma equipe grande, a Mercedes também, nos últimos anos ela só tem que ganhar, e eles não queriam perder essa chance de, na mudança do regulamento, ter um carro atrás, né? A mesma coisa a Audi, porque ela quer impressionar logo de cara no início né, da estreia dela da Acho que Fórmula toda 1. equipe que estreia quer dar Só sua que quando carta você de olha entrada. para, eu sei, mas quando você olha para a história da Audi em competições de automobilismo, que tem uma pessoa que também acompanha outros, você vê que a Audi, quando ela entra numa competição, ela não entra para ficar para trás, Exato. né? Você vê Exato. as competições de endurance, por exemplo, internacionais. Eu digo isso porque, além de acompanhar como curioso, eu jogo bastante, né? Então, assim, sempre que você escolhe um carro da Audi, principalmente no Gran Turismo, a performance dele é muito acima do comum. Os carros de GT da Audi são um É exemplo disso, absurdo. né? Isso é um absurdo. Quando eles começaram a introduzir o programa de GT3, ficou todo mundo olhando com aquela cara de... Uhum, E O aí? que vocês estão trazendo? Porque a Porsche sempre teve o programa de 992, né? sim. Da GT3, que já era muito bem solidificado, 70 anos, né? Da Uhum. WEC. E aí a gente tem a Audi decidindo colocar um carro de GT3 na pista. Ficou tudo com aquela cara, tipo, já tinha Mercedes, já tinha Audi, mas vamos colocar mais um alemão. O que vai dar, né? E aí BMW também já tinha. E é um baita carro. Sim. Assim, eu acho que essa questão de software dos carros vai abraçando uma nova realidade para as corridas de Fórmula 1, que vai deixando para trás a velha Fórmula 1, que é o quê? Os pilotos eles vão depender cada vez mais de tecnologia e menos Uhum. deles para correr, menos deles para correr. Isso é um desafio para eles também se adaptar a essas tecnologias. Eu acho que a gente ainda vai ver muitas falhas desses novos carros de 2026 nessas primeiras etapas. Eu não acho que na China vai ser uma corrida perfeita, não, apesar de ser uma corrida mais voltada para a Fórmula 1. Eu acho que ainda vai ter muita falha, vão ajustar muita coisa, porque as coisas estão mudando muito rápido. Uhum. Antigamente a gente tinha ali alguma coisa que mudava nos carros. Não, os carros esse ano estão totalmente diferentes, cara. Uhum. E isso, para os pilotos, por mais que eles façam simulador, eles treinem, na corrida não vamos ver, é outra coisa. Porque ali está correndo por você e está correndo pelo outro piloto. Você não sabe qual estratégia aquele piloto vai usar, você não sabe a estratégia do teu adversário, o quanto ele está preparado e que ele está linkado com a tecnologia do carro dele. Que agora, exatamente como o Vitor falou, são diferentes para os carros. Tipo, será que a tecnologia do carro dele é melhor do que a minha? Uhum. Então, assim, eu acho que vai ser um desafio muito grande. Eu acho fantástico a Fórmula 1 abraçar a tecnologia, Ah, sim. entendeu? Só acho que a gente precisa não perder essa essência de competitividade que a Fórmula 1 precisa ter, entendeu? Se a gente também disparar muito os carros, a gente vai ter novamente um monopólio agora tecnológico, e não um monopólio de habilidade, do piloto ser um grande piloto, entendeu? Uhum. Um piloto ruim. Eu vou falar isso mais à frente porque eu vou pedir para vocês dizerem pilotos de vocês que foi o piloto revelação, foi o piloto assim do dia, entendeu? Da corrida de domingo.
Mas, assim, a gente vai ver pilotos com o uso de tecnologia que se adaptar melhor do que muitos pilotos bons e pilotos medianos na frente desses pilotos. E eu acho que isso é que a gente tem que tentar conter, entendeu? Tá. Então, assim, tecnologia é bem-vinda sempre. E não tem para onde correr. Mas a gente tem que olhar com muito cuidado até onde ela vai. Cara, assim, acho que depois do. Que assim, ficou muito claro que o que foi responsável pela Red Bull ter sido aquela sequência de vitórias lá com o Vettel e tudo mais. E depois na era Verstappen. Se você parar pra pensar, isso era algo impensável. Uma equipe nova já sair ganhando, assim. E E ganha muito. eles ganharam muito. Mas por que que eles ganharam muito? Eles usaram tecnologia. E depois que a Fórmula 1 viu esse case acontecendo, todos eles, e meu celular também querendo participar, né? Quer A participar? Siri tá querendo fazer Eu collab, te gente. entendo. Mas não, você não vai participar. É tecnologia, mas você não está podendo. Só a gente falar de tecnologia, alguma se manifestou, viu? Tá falando tecnologia, vem meu celular. Agora que a sua IA falou, eu queria levantar uma coisa que foi um papo que rolou. Várias equipes estão usando IA para fazer gerenciamento de dados na Fórmula 1. Mercedes, Ferrari, inclusive a Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull, todas têm logo de empresas de IA gigantescas no seu carro, né? Red Bull tem a hora. Exatamente. Pois é. E Ferrari tem a Perplexity, que é muito conhecida, e a McLaren, exato, tem a AWS, e a McLaren com o Gemini, né, do Google, inclusive que a gente vê nas rodas, né? Sim. Isso foi uma coisa que você falou do monopólio, eu queria tocar nisso. Teve uma conversa, uma discussão muito grande que eu vi no Reddit, no Twitter, em alguns grupos diferenciados, que foi... essas empresas todas de IA estão brigando hoje em dia pelo monopólio do mercado de inteligência artificial, né? Quem que é a mais inteligente, qual que é o que responde mais rápido, Mais enfim. preparado, exatamente. Isso é uma conversa que foi levantada. Será que as equipes que estão usando IAs que são, por exemplo, baseados na arquitetura da OpenAI são mais poderosas do que as que estão usando Gemini ou Anthropic? E aí, uma coisa que foi... eu acho que foi uma observação que foi bem feita de uma pessoa que eu vi comentando no Reddit, foi o seguinte. Isso é uma coisa que a gente gostaria que fosse regulamentado no esporte. É legal a introdução da IA para fazer coleta de dados, a sintetização. Esse auxílio, né? Exato. Eu acho que quebra uma barreira que a Fórmula 1 tem tido durante esses últimos anos, que tudo bem, a barreira humana no Fórmula 1 é o que ainda mantém a Fórmula 1 sendo Fórmula 1, né? Com certeza. Mas é uma ferramenta. As equipes precisam saber usar, mas também onde é que é o limite? Onde é que isso vira, por exemplo, uma coisa necessária ao carro, que, como você falou, o cara tem um software melhor, ele ganha? Ele tem um EXE melhor rodando no box? Ou é braço? Né? É isso aí. É isso Cara, aí. assim, eu acho que é uma conversa complexa, porque acho que é a grande conversa que a humanidade está tendo, não só na Fórmula 1, como em todas as outras áreas, até mesmo na minha, que eu sou geólogo de formação. Há muita discussão sobre até que ponto a tecnologia ajuda um geólogo, até que ponto o geólogo precisa de fato da tecnologia. Mas acho que é um ponto que a gente já passou, sabe? Uhum. Já foi inventado, já está aí no mercado. Seria muito ingênuo achar que eles não vão usar. Sim. Seria muito ingênuo achar que vai ter uma lei ou vai ter uma regra na Fórmula 1 em que as empresas não vão usar a tecnologia. O lance é quem vai se adaptar primeiro. Sim. Sabe? Assim como lá atrás, torceram muito o nariz para a implementação de componentes eletrônicos nos carros. DRS. Mas assim, teve uma época que na Fórmula 1 que eles tiveram que. Não, o carro tá tão tecnológico, tão eletrônico, que basicamente o piloto só acelera e freia. A famosa pergunta de 45 segundos, né, do jornalista austríaco. Sim. Exatamente. E aí, cara, a gente já passou do momento de discutir sobre inteligência artificial, elas já estão aí. E, ao meu ver, como as equipes vão se adaptar a isso. Que voltar. Assim. E rapidinho, só antes de passar a palavra, eu ainda acho que o fator criatividade humana é algo que vai muito além da inteligência artificial. Porque você pode criar um sistema mais complexo de inteligência artificial do mundo. Ela nunca vai vencer, e olha que eu estou fazendo uma afirmação bem séria, nunca vai vencer um ser humano que está com um problema muito grande e precisa resolver rápido. Eu acho que é uma coisa que é verdadeira para ambas as nossas áreas. Você é de geologia, eu sou no meio da arte. É uma discussão que vem sendo muito grande, que é a ingenuidade humana continua sendo a chave. Sim. A IA, ela reproduz o conhecimento que a gente já tem. Mas quem é que descobre? Sim. É verdade. Quem que checa se a descoberta é real? Né?
Vamos só voltar aqui rapidinho antes de passar a palavra pro Marcelo, que ele quer falar bastante a mostarda original. Como foi que a gente descobriu a gravidade? Isaac Newton estava sentado embaixo de uma árvore e recebeu uma maçãzada na cabeça. Oh, meu Deus! Vamos colocar todos os Se computadores... tivesse sido na Fórmula 1, teria sido Massa levando a molada do Rubinho, coitado. Foi ali que a gente viu física aplicada, gente. Aplicada. Inclusive, Felipe, desculpa. Eu sou super seu fã, mas, cara... Ele tocou num momento tão canônico da Fórmula 1 que eu quase não E o cara ainda da Ferrari, né? Fã da Ferrari. Assim, só para fechar esse arco da IA nosso bate-papo, eu acho assim, é uma questão de adaptação. Uhum. Assim, a gente precisa, e as equipes de Fórmula 1 precisam de IA, assim, mas eu espero que elas saibam utilizar, que isso seja estabelecido um limite dessa bom utilização, senso, né? um bom senso. Porque assim, a IA tá aí e auxilia de forma gigantesca, diversas empresas. Gente, eu sou jornalista de formação, então assim, onde você mais pode ver presença de IA é com jornalismo hoje. É entrando no Instagram, você vendo um vídeo que todo mundo vai repassar aquilo como se fosse verdade, você tem que ficar olhando nos detalhes para ver se aquilo não é inteligência artificial. Então, esse bom senso para mim que é o ponto. Os softwares estão aí, as IAs estão sendo utilizadas, mas assim, que a gente não tenha nenhum campeonato vencido por uma inteligência artificial, por favor. Porque isso aí vai ser um baque gigantesco para a categoria. É isso. Seria estranho, seria muito estranho, mas eu acho que o nível de competição entre as equipes e o nível de imprevisibilidade de cada corrida não abre espaço para que uma inteligência artificial ganhe um campeonato. Assim, eu posso estar sendo muito ingênuo na minha informação, mas vamos lá, a gente viu uma briga muito forte entre a Mercedes e a McLaren. Quem ia poder prever que a gente ia ter três... Daqui a 3 anos você pode estar vendo Valtteri Bottas campeão. Deus, Fórmula 1. Existe certas coisas. Tenha um limite. Se vocês não tiverem limite, Olha só, é isso que pode a acontecer. inteligência artificial é capaz de... Nesse dia, o Fernando vai degustar da ketchup, O quê? irmão. Aqui, foca em mim, foca em mim. Existem muitas coisas que a inteligência artificial vai ajudar a humanidade, mas para ajudar o Valtteri Bottas, só o Thor, porque ele nada o Thor tem que descer com o martelo dele. Entendeu? Ficou bem claro para vocês? É isso. Olha, eu queria falar pra vocês que, assim, eu acho que os pontos que vocês falaram são... Eu concordo com todos que vocês falaram, mas uma coisa que a gente tem que lembrar é... Já tentaram colocar um robô pra dirigir um carro de Fórmula e a gente sabe muito bem o que aconteceu. A gente bota na tela para as pessoas quererem ver. É verdade. E o coitado do Kvyat, inclusive, quase bateu porque o robô decidiu brecar na frente dele, né? A gente sabe que a IA tem suas limitações. Então eu acho que, assim, como vocês falaram, a Fórmula 1 é interessante, é uma ferramenta bacana. É claro, controversa da mesma forma que foi uma controvérsia quando introduziram o DRS, introduziram a suspensão ativa, né, nos anos 90, que foi aquele ó do Borogodó, né? E É verdade. eu acho que é assim, é uma mudança e a gente tem que, como fã, o que a gente espera da FIA, das equipes, é que haja bom senso. Botaram Não. bateria esse ano. Exato, tudo. que o onboarding dessa ideia tenha um bom senso, tenha o simancol, né, com o esporte. Seja progressivo, né, Exato. cara? Seja progressivo. Porque a Fórmula 1 é um esporte que é de geração, né? Acho que todos nós aqui nessa mesa a gente pode falar que a gente assistiu pro Fórmula 1 com o pai ou com a mãe e passou. Com É uma coisa que é de certeza. geração e quando a gente vai filho vai ser, né? Vai, com certeza. Com certeza. Então, eu acho que é uma coisa que, assim, a gente vê desde o começo da Fórmula 1, lá nos anos 50, as mudanças tecnológicas sendo muito bruscas às vezes, né? Uhum. E mudando muito o grid, mas, como sempre, a gente tem que ficar com aquele olhinho assim, olhando pra... E se, né? E se? De olho. Sempre E, de se for olho. o caso, acaba sendo a história do difusor duplo, da Brown, né? Que vira algo legal, a FIA retira do rulebook, se torna algo que pode ir ou voltar. É Então, verdade. é uma coisa que a gente ainda não sabe. Mas foi uma coisa que foi uma conversa muito séria esse ano. Já levantaram isso no primeiro GP, que pra mim foi bem surpreendente, pra ser bem sério. Isso geralmente é uma coisa que aparece mais pro fim, né, da temporada, que É a gente já verdade. sabe mais coisa. É E verdade. as pessoas já jogaram isso assim no... E cara. se eu não me engano, já tem uma fórmula aí, uma dessas, que eu lembro que eu vi uma etapa que foi até em Abu Dhabi, em carros que só tem literalmente um computador.
Então, assim, eles já têm uma competição onde eles basicamente só usam inteligência artificial. Eu acho que não tem nem por que fazer isso com a Fórmula 1, sabe? As pessoas gostam de ver humanos ali. Acho que pra quem também joga o Deus jogo da ouça Fórmula 1, sabe o que acontece quando você bota uma IA, né? Não é só o jogo da Fórmula 1. Se você colocar IA no jogo, por exemplo, do Gran Turismo, você sai de uma corrida tranquila com um Deus nos acuda. Uhum. Entendeu? Fica parecendo aquelas. Não sei se vocês colocavam aqueles boots no GTA, onde todo mundo ficava louco, atropelando todo mundo, os caras com as facas na mão, bastão. Vai ser isso, tá? Olha lá, devagar com a IA. Só um parênteses aqui antes de a gente mudar de assunto, sair um pouco dessa IA. Lembrando que todas as vezes que você faz uma pergunta para o ChatGPT ou faz um processamento, é quase um copo d'água. Uma pergunta simples, que vai embora. Então imagina a quantidade de água, de energia e tudo mais. O planeta não está tendo água para todo mundo, né? Não pode água Verdade. salgada. Valeu. Então, assim, a galera que falou água, tô até colocando água aqui. Então, né, tem que pensar nisso também. Eu acho que eles pensam nisso também. Não tem como. Sim. Porque vai chegar um momento, vamos supor que eles decidam colocar. Tem uma limitação planetária de recursos para você alimentar aquela IA. Inclusive que a FIA, nesse momento, está tentando tornar a Fórmula 1 um esporte 100% ecológico, né? Os Exatamente. combustíveis são todos visados para serem de combustão mínima, né? Emissão mínima, o pneu das a borracha dos pneus da Pirelli é relativamente reutilizada, né? A gente tem... Tem um avanço muito grande sobre sustentabilidade. É um esporte que está tentando ser reciclável, Ser renovável, menos abrasivo, né? Poluente, exatamente. Então, eu acho que a introdução da IA é uma coisa como o Fernando falou. É o que a gente falou, bom senso. Bom senso. Eu tenho minhas críticas sobre essa questão da Fórmula 1 se tornar mais sustentável, porque de um lado eles estão tentando ali diminuir o consumo de energia, de combustível, pneu nas corridas, e eles vão, em cada etapa, pegam um avião e voam. Você queria que eles fossem de barco? Não, Marcelo, vamos lá. Se você... FIA, por favor, invista na tecnologia de teletransporte. Não é sobre isso. Mas vamos lá, olha só, nesse campeonato, pelo menos, diferente do campeonato do ano passado e do ano retrasado, se você olhar o calendário deles, era uma bagunça. Uhum. Porque você começava na Austrália, no ano passado começou na Austrália, né? Começou na chave. Começou na Austrália. No ano anterior começou no Oriente Médio, depois eles foram para a Austrália, voltaram para o Oriente Médio e foram para a China. Uhum. Olha a quantidade de carbono que foi queimado. Esse ano, pelo menos, isso é um pouquinho de geografia e né, o geólogo presente aqui tem que falar um pouco de geociências. Eles pelo menos começaram na Austrália, vão subir para a China, vão para o Japão, e aí, se a guerra permitir, e se né, o planeta continuar existindo, porque eu estou realmente preocupado, eles vão para o Oriente Médio. Senão... Mas agora vamos parar para pensar. Se eles fossem minimamente inteligentes, eles fariam que blocos fariam essa mesma configuração que eles estão fazendo para Oceania e Ásia, que eu achei sensacional. Austrália, China, Japão, inclusive faz a gente acordar cedo logo de cara. A gente não tem aquele problema de ter que acordar de madrugada durante o campeonato, que eu acho Que é a maior dor do fã de Fórmula 1, né? Você começa acordando cedo em abril, do nada você tá em junho, você tá acordando 6 da manhã de novo. A gente é CLT, filha, por favor. Tá entendendo? Aí depois você muda pra Europa, você fecha todos os circuitos da Europa, depois você passa pra América do Norte, e depois você termina no Brasil, ou você termina na Arábia Saudita. Assim, eu acho que o calendário ele é muito movimentado nessas corridas extras, assim, tipo calendários, ou corridas que são movidas do calendário para o início. Eu acho que isso tem muito a ver com grana, entendeu? A Fórmula 1, gente, não adianta. É muita grana que rola. A gente tem que entendeu? lembrar também que a logística da Fórmula 1 é algo que é pré-planejado com anos de antecedência. As equipes, às vezes, têm um planejamento logístico de 2 anos anterior, inclusive, que é o que está sendo ameaça por causa da guerra do cancelamento dos GPs no Oriente Médio, né? Agora o bloco ali do Bahrein e da Arábia Saudita. Total, até porque a gente não sabe até quando vai ser pois é, as pessoas levantaram, né? Até pode ser Portimão, pode ser Imola, e as pessoas falam, gente, tem equipamento no Bahrein das equipes. As equipes estão todas com equipamento no Bahrein. O que faz com o equipamento? Como é que leva para as outras pistas, né? Verdade. E aí entra essa conversa que você está tendo, a sustentabilidade de transporte logístico, né? Do esporte. Porque, sinceramente, eu acho que a Fórmula 1 gasta muito mais carbono no transporte do que na própria Fórmula 1. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Com certeza. Logo, aí, por exemplo, os equipamentos estão lá no Bahrein. Vai fazer o que com eles? Porque, assim, né? Correr lá a essa altura do campeonato
tá complicado. Pode ser um pouco perigoso. Pode ser, né? Assim, do nada, né? Pode crer. Pode ser. Mas é isso. Eu deixo aí como sugestão a Fórmula 1 se organizar em setores, né? Oceania, Europa, América do Norte e gente aqui que possivelmente vamos ganhar mais um GP aí nos próximos anos, porque o Rio de Janeiro está aí construindo um circuito novo, né? Vai É um ser bonitão. sonho. É um E sonho. aí, né? Falando de fica- Brasil, vamos falar do nosso Gabriel. Vamos. Vamos falar do Bortoleto. Vamos falar do Bortoleto. Q3 já foi Surpreendente. Foi incrível, Foi incrível. mas esse P8 merecido. Merecido. Para as pessoas que são fã muito árduo, vão falar, não, P8 não é nada. Gente, ele veio da Sauber. Ele veio de um carro que terminava consistentemente entre 18 e 17. Um carro completamente. Inclusive, corria muito na Sauber. Teve colocações ali na Sauber que não era digna da Sauber. Exato. Ele tirando leite de pedra do carro, né? Exatamente. Foque em mim. Para você que vai para a internet reclamar da posição que o piloto chega, eu aconselho vocês a comprar o jogo da Fórmula 1, botar lá assim, campeonato, escolher uma equipe, fazer o treino. Não pular o treino, tá? Não pular para direto para correr, não. Você treinar, ver desgaste de pneu, desgaste de peça e tudo mais. Se você terminar o campeonato, o primeiro, sim, em primeiro, aí você tem capacidade de chegar lá e falar da posição do piloto. Se você nem isso faz, fica quieto. Você tá passando vergonha. Porque, cara, tem uma coisa que eu leio os comentários na verdade e fico assim, o cara provavelmente ele nem dirige e tá querendo dar pitaco se o piloto tá aí, se o piloto tá aqui. Assim, mas o que mais me deixa assim, surpreendido é ver pessoas que estão criticando, por exemplo, essa posição do Bortoleto. E assim, cara, tem muito tempo que a gente não tem um piloto brasileiro na Fórmula 1 com o ímpeto desse cara e com a possibilidade de história que ele pode construir na Audi. E com o precedente dele, né? Um precedente De dele. campeão de Fórmula 3, campeão de Fórmula 2. O cara- jeito que ele chegou O cara é muito triunfal bom. pra triunfal. Fórmula 1, né? Sem um sobrenome, entendeu? Tipo assim, não teve nenhum outro Bortoleto na E Fórmula 1. ainda com a sem expectativa esse de que outra peso. pessoa fosse ser o primeiro brasileiro, que era o Drogovic, né? As pessoas achavam que ia Exatamente, ser o Felipe Drogovic. no, E ele no chegou lugar dele, né? muito próximo de ser. Ele foi piloto de teste da Aston, né? Ele ficou como piloto reserva, inclusive, né? Inclusive, ele chegou a pilotar quando o tal do Stroll quebrou a mão. Foi um corridão. Pois Assim, é. só deixar assim, Jogando pedal de todos os esportes. O cara podia ter perdido a mão jogando boliche, jogando tênis, jogando futebol, mas ele perdeu jogando pedal, gente. Um esporte de velho. Pra você ver É como um que pickleball um pouco mais duro, só pra vocês entenderem, tá? Eu vou ficar em silêncio porque meu advogado tá de férias. nada como ter um bom pai. Um pai milionário. Pois é. Eu vou entrar nessa seara, não. Mas, guys, Hum. Gabi, esse Q3, o que vocês acharam primeiro da qualificatória dele? Porque eu vou falar pra vocês, como fã de longa data da McLaren, ver um carro com o perfil parecido com a McLaren de 2008, inclusive que foi uma grande, né, crítica da cara desse carro da Audi, Da Audi. que é o... Mãe, a gente pode ter McLaren 2008 em P423, a gente pode comprar um? Não, a gente tem em casa, aí carro da Audi. Por favor, alguém bota esse meme na tela. Mas foi emocionante, eu fiquei bem emocionado. Eu acho que muita gente que é fã brasileiro de Fórmula 1 e acompanhou o Gabriel esse último ano e o jeito que ele chegou, inclusive viu a história dele, né, do irmão ter que deixar de correr para ele poder correr. Eu acho que foi uma... Ele tem uma história muito legal. Muito legal. Ainda mais o calor brasileiro que ele trouxe de volta, né, na Fórmula 1. A gente tava sentindo muita falta disso. Muito. E ver ele cruzando a linha de chegada, falando com o Jonathan Whitney no rádio com aquela bandeira brasileira no onboard ali no capacete, pra mim foi uma cena assim que eu fiquei muito, muito emocionado. Muito. Fora que o Bortoleto é gente boa, né? É isso, cara. É isso. Dá gosto de torcer para brasileiro quando ele é gente boa. Mas o Gabriel, ele tá representando o Brasil de um jeito incrível. Porque ele tá representando o Brasil de um jeito jovem. Sim, que dá esperança pro futuro, que dá a possibilidade
de ele fazer uma boa carreira na Audi, ou talvez trocar para uma equipe maior, porque tem conversas do De Bortoleto continuidade, também. né? Você olha pro Bortoleto e vê que ele é um piloto de continuidade dentro da Sim, categoria. sim. Ele não é um cara que tá ali, tipo, tapando um buraco numa equipe mediana e que pode ser substituído por alguém, E- entendeu? Ele tá tendo um destaque legal e eu acho que esse projeto dele com a Audi vai longe, cara. Eu acho que o Eu fato acho da que Audi vai ter longe. mantido ele no grid com o Nico, Sim, só isso foi uma demonstração muito grande do valor que ele tem Do na valor Fórmula que 1. ele tem. sim. Porque a Audi tinha a escolha de poder chegar, por exemplo, no Pérez, no Bottas, Sim, no Daniel, em exatamente. qualquer outro piloto que Exatamente. tenha saído da Fórmula 1 nesses últimos anos e ter ofertado um contrato milionário. Por favor, copa a gente porque você tem mais experiência. Eles decidiram ficar com o Mino, que estava há um ano na Fórmula 1, Exato. mas que demonstrou consistência, demonstrou carisma, e uma coisa que as pessoas estavam sentindo muita falta na Fórmula 1 é carisma dos novatos, né? sim. Mas principalmente esse ar novo dessa geração nova, né? Que ele trouxe. E a audiência dos brasileiros, que não esqueçam, isso é Uhum. muito importante hoje, né? A Verdade. nossa audiência, a nossa atenção. Não só na Fórmula 1, tá? Não só na Fórmula 1, inclusive é bem isso. Então você, verdade. brasileiro, que tá aí, né, sendo fã de pessoas que não vêm pra cá, por exemplo, fica de olho nisso, né? Então, é sobre a Fórmula 1, mas também não é sobre a Fórmula 1. Vamos lembrar que a FIA cancelou as etapas que eram para ser da Fórmula 2 aqui por falta de venda de ingressos. Vocês estão vendo? Então, pelo amor de Deus, não é só porque a gente tem um brasileiro na Fórmula 1 quer dizer que só tem Fórmula 1. Lembre dos nossos Isso esportes aí. automobilísticos nacionais. A gente tem Fórmula 1600, a gente tem Stock Light, NASCAR. É verdade. A gente É tem os verdade. Rally do Erechim Verdade. também. A gente tem eventos de todos os tipos de esporte automotivo. Mas a gente precisa... É daqui, desses esportes, que pessoas como o Bortoleto vieram. Muito bem colocado, Perfeito. inclusive eu Perfeito, que Vitor. tenho Perfeito. tipo, o costume de cobrir a última etapa da Stock Car em São Paulo. O nome do Bortoleto é um nome muito querido naquele ambiente de Interlagos, né? Então, de novo, né? É muito bom torcer para um brasileiro quando ele é muita gente boa. E eu acho legal você estar falando isso, vocês estarem falando isso, porque eu acho que a mídia não dá muito destaque para os esportes de velocidade. A grande mídia não dá muito destaque para os esportes de velocidade. A gente tem inúmeras categorias, entendeu? Onde você consegue assistir, são categorias competitivas, entendeu? Então, assim, é muito legal ver que o Bortoleto traga de novo esse sentimento do brasileiro torcer por um esporte de velocidade. Mas não existe só a Fórmula 1 pra gente estar ali torcendo, vibrando. A gente tem muitos bons pilotos em diversas categorias. Sim. Isso é bem legal. E correndo aqui dentro do país, em circuitos Sim. nossos, entendeu? Tem muita gente que fala assim, não, mas a gente não tem peixe. Gente, a gente tem vários circuitos. Entendeu? Goiânia, Brasília, Rio vai ganhar de novo, a gente tem Interlagos. Então, assim, a velocidade também acontece aqui. A história do automobilismo brasileiro é muito rica. Muito. Ah, sim. A gente não se limita só à Fórmula 1, a gente tem diversas pessoas que foram pra fora e que a gente acaba com fã, porque não existe a cobertura da mídia, como você falou. A gente não lembra dessas pessoas, né? Eu A acho que é gente uma fica coisa buscando, E é uma coisa que eu acho que nessa nova era de cobertura de esporte automotivo, que inclusive cá estamos, Exatamente. eu acho que é aqui que a gente consegue voltar a trazer isso. A gente consegue mostrar que a gente tem orgulho dessa história, porque verdade. o esporte automobilismo brasileiro é diferente. É um esporte automobilismo que ele foi fundado, ele sobrevive, né? Ele não vive, ele sobrevive. Sobrevive. E que, cara, diferente de muitos outros lugares do mundo, ele prova continuamente que a força de vontade é a maior virtude do ser humano, né? Sim. Do brasileiro também. É Exatamente. verdade. Do brasileiro. Que E não... vocês estão assistindo a gente não vai falar só de Fórmula 1 não, tá? A gente tem muita categoria pra trazer pra essa mesa aqui. Ah, verdade. A gente tem Stock Car pra falar, tem a Porsche pra falar. Inclusive, meu abraço pro Jeff Diassa, que eu acompanhei a carreira desde o início. E eu vi alguns veículos falando que ele é um piloto catarinense. Ele não é. Ele é de Guarulhos, sabe? Um veículo grande aí. Então, meu grande abraço. Eu acompanhei a carreira dele desde quando ele era piloto de simulador. E, assim, é muito maneiro você ver isso acontecendo de um piloto de simulador virar um piloto profissional e ele agora tá ganhando. O meu abraço também pro Felipe Batista, agora eu lembrei o nome dele, era Felipe Batista, que também é outro piloto de simulador, que tá na Stock Car, que se classificou em primeiro lugar, ele tava ali, alguns campeonatos ele estava ali disputando a liderança do campeonato. Tem outros pilotos também que eu gostaria de falar, mas eu tô um pouco problema de memória, mas em algum momento desse podcast eu vou falar sobre eles.
E, assim, o Colmeia, por exemplo, eu comecei abrir um espaço dentro do Colmeia para falar de automobilismo virtual e esportes de corrida, porque eu não vi muitos veículos falando sobre isso. Mas eu acho impressionante como esse eSports ele tem a capacidade de dar luz para novos talentos. E aí, voltando um pouco para a Fórmula 1, eu falei do Giassi na Porsche, eu falei do Felipe Batista na Stock Car, mas o próprio Max Verstappen veio dos simuladores, né? Claro, correu na pista, mas o Exatamente. pai era Exatamente. piloto, a mãe era pilota também. Mas quando o cara tá fora do carro, ele tá sentado no simulador. É um simulador. O Leclerc é a mesma coisa, o Lando Norris é a mesma coisa, o Gasly é a mesma coisa. Cara, naquela época da pandemia, eles correram bastante no simulador da Fórmula 1, que Inclusive foi a corrida que a gente teve, né? é, Eram uns EGPs, né? E os EGPs, quero também exatamente. mandar, tipo... Que deu até uma fortalecida nos esportes de Exato. velocidade. E lembrar também o erro do Leclerc, que ele cometeu na vida real e cometeu no simulador, no Azerbaijão, em Baku. Nosso Mas isso a gente monegasco. esquece um pouco. Nosso monegasco. Eu quero também falar um pouco do cenário de Gran Turismo, que hoje é um dos principais campeonatos de esportes e automobilismo do mundo, sabe? Que tem o Igor Fraga, que é um piloto brasileiro que começou no simulador e agora ele corre lá no Japão pela fórmula... Super Fórmula? Pela Super Fórmula, apoiado pelo pessoal da PlayStation, pelos pilotos que correm no iRacing, entendeu? Inclusive vários pilotos da Stock Car correm no iRacing. Muitos correm no Então, iRacing. assim, antes a gente tinha aquele limitador financeiro, né, de muitos pilotos, porque você tinha que ter um investimento, tinha que estar perto de um circuito, tinha que ter, sabe? Enfim, eram muitos limitadores para que uma pessoa desenvolvesse sua carreira e iniciasse sua carreira no automobilismo. E hoje, com os simuladores, essa barreira meio que diminuiu bastante, sabe? São muitas histórias. Inclusive a história do próprio jogo, o próprio filme do Gran Turismo foi baseado num desses eventos, né? Um dos Young Marlboro. É verdade. Exato. Então, cara, é isso. Tipo, eu abri o espaço no Colmeia para falar sobre essas histórias. A gente tem falado desde sempre. E é mais uma das coisas que a gente quer trazer para esse podcast. E só um adendo a isso a ideia desse podcast que vocês estão assistindo agora, vocês já devem ter visto pelos visuais, que a gente tem o sem maquiagem, sem champanhe, só Fórmula 1, né? Do nosso jeito. É isso. Mas a verdade é que não é só Fórmula 1, a verdade é que a Fórmula 1 é o central, mas quando a gente tiver a oportunidade de falar de qualquer outra coisa que a gente acredita que precise ser dito desse meio de automobilismo, a gente vai falar, a gente vai trazer, porque, como a gente veio falando e o Fernando falou agora graciosamente sobre, é um esporte que está se tornando mais cosmopolita. Nós temos mais nomes, nós temos mais possibilidades. Ano passado a gente teve uma campeã da Fórmula 1 Academy que, para mim, foi incrível ver a evolução dela na Dorian Pan. A gente tem a Fórmula 1 Sports, a gente tem a FIA, né, agora regulamentando com o adendo E. A gente tem uma série de coisas que precisam ser faladas e precisam ser mostradas, e a verdade é que as pessoas só não estão olhando porque não tem cobertura. Exatamente. Então isso é o nosso objetivo aqui, é trazer essas coisas que estão sendo faladas muito pouquinho, mas trazer aqui e falar e possivelmente, pô, olha isso aqui, olha que legal. E possibilitar que outras pessoas também falem sobre o esporte, gente. Exato. Entendeu? Cada vez que a gente tem pessoas falando sobre Fórmula 1, sobre os esportes de velocidade, sobre as competições brasileiras, sobre as competições a nível internacional, eu acho que é o esporte que ganha. Exatamente. Onde vocês poderiam imaginar que 2 potes de mostarda e um de maionese poderiam estar lá, né? Gravando sobre isso. E o último ponto, antes da gente continuar, acho que é o encerramento do nosso primeiro episódio, é que o Rio de Janeiro vai ganhar um circuito, né? Então a gente está se preparando para esse momento, que a gente não vai precisar ir para São Paulo, embora eu goste bastante de São Paulo, eu amo muito o Rio de Janeiro, e a gente vai ter um circuito aqui, ó, no quintal da nossa casa, né? Que infelizmente o de Jacarepaguá, um circuito icônico, foi destruído, né? Um crime aconteceu. É um crime. Mas- Alô, Cidade Criminoso. Olímpica, o que vocês fizeram, hein, Criminoso. rapaz? Tá vazio, hein? Eu Pois é. sempre falei que, ó, Sochi tá aí como exemplo. Uhum. Lindíssimo circuito, podia fazer ali. Não ia atrapalhar ninguém, os hotéis já estavam tudo próximo, mas vamos fazer um circuito lá em Guaratiba, que talvez vai levar mais desenvolvimento da cidade para aquela região. Tem minhas dúvidas, mas vai acontecer, então que aconteça o mais rápido possível, que de fato eles consigam cumprir, e a gente vai possivelmente estar lá. Então, assim, eu quero falar bastante sobre esse novo circuito que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. E Gustavo Original, você quer falar alguma coisa?
Piloto da corrida. Gabriel. Piloto da corrida. Peraí que eu tô pensando, calma aí. Eu acho que é o Leclerc. Kimi Antonelli. Tá bom, peraí, gente, desculpa a pergunta. Peraí. Por que eu tô dentro? Além dessa surpresa que a gente teve muito agradável, a consistência. Algo que eu vi muita gente falando, chegou no Q3 por sorte. Não. Se segurou, dirigiu, mostrou ali o nível também de educação que ele teve com a equipe. Eu acho que isso é uma coisa que a gente dificilmente vê na Fórmula 1, mas ele celebrando com a equipe, para a equipe. Ele esqueceu dele mesmo, ele até falou do Nico, né? Eu acredito que o Nico estaria aqui se ele não tivesse saído da corrida. Eu achei que isso foi lindo, mas Fantástico. essa Foi consistência, fantástico. consistência. Ele mostrou ali a garra que, independente da ferramenta que você entregue na mão dele, ele vai fazer o máximo que ele puder para extrair o máximo de performance ali. Boa. Na minha opinião, Kimi Antonelli mudou um pouco a minha opinião sobre toda a temporada dele no ano passado. Com um bom carro, ele é um piloto concentrado e habilidoso. É jovem, ele pode chegar longe. Só por isso. Tá, né? Tá bom. Eu botei o Leclerc porque, sinceramente, pra mim, aquela largada inicial de ele sair e deixar o Russell procurando vários pontos de interrogação, até hoje ele deve estar procurando, me deixou de queixo caído. Inclusive, no fim da corrida, você vê que o Russell, quando ele chegou no Parque Fermé, o Leclerc chega pra fazer a pesagem, o Russell chega depois nele, assim, e você vê que tem um momento ali que ele pergunta ali algumas coisas assim pra ele. Você conseguiu fazer o que você fez. Inclusive, o Croft até falou na transmissão em inglês, ele falou, não, parece que tá tendo alguma troca ali. E você vê que a câmera magicamente trocou pros carros no Parque Fermé. Em português, o Russell pergunta pro Leclerc, tá rapidinho, hein? Você conseguiu esse? Ligeirinho. Se o Russell fosse carro, ele ia meter, qual é menor? Qual foi? Qual foi, menor? Quer que venha da sua patrulha? Pô. É isso? hein? Fizeram desenho um circuito só pra você, pô. Era pra começar devagar, Charlinho. Pô. Eu fico imaginando o pessoal da Mercedes assim, a gente demorou um tempão pra fazer um dos melhores carros de todos os tempos, vem o Leclerc e estraga tudo. Pra mim, eu imagino só aquele meme, o carro alemão aqui. Passando aquela música do Homem-Aranha, sabe? Da Pode pizza. crer. Pois é. E eu tô muito ansioso pelo GP da China, justamente porque eu quero saber o que seria daquela corrida sem tanto safety car virtual. Uhum. Porque, assim, só para deixar aqui um adendo muito grande, a gente sabe muito bem que a Ferrari nunca foi muito boa de estratégia, né? E eu vi alguns veículos falando que a Ferrari vacilou, que ela deveria ter feito assim, deveria ter feito assado. Mas pela primeira vez eu não tenho críticas à Ferrari. Porque se você olhar bem, o primeiro safety car que aconteceu, ele aconteceu muito cedo. Uhum. Então, assim, era basicamente muito difícil que um carro permanecesse na pista com desgaste de pneu, né, até o final. Eles não tinham como prever. E o segundo, o safety car, que era o que eles tinham planejado, entrar e fazer a troca, quando foi anunciado, porque o Bottas decidiu parar o carro na entrada de um pit stop, que eu nunca não entendo como é. Assim, desculpa, gente, vocês vão me desculpar, mas o Bottas está na Fórmula 1 me gera um incômodo tão grande, me gera uma sensação de Já estranheza. pensou tão ser grande. campeão por causa da IA? Ah, Parei. olha, como diz um texto bíblico, tá mais fácil um camelo passar por debaixo do portão do templo do que isso acontecer. Vocês estão vendo que o desespero do Fernando com o Bottas é tão grande que o cara tem que até referenciar a Bíblia, parceiro. Antigo, tá? O cara Tá, tem mas- que referenciar Tá, esse texto. tá mais fácil um camelo passar por buraco da coisa da agulha do que o Bottas conseguir que gente. Vamos combinar. Não, mas eu também concordo. Não eu tô- dá, Eu eu só também quero fazer concordo. o seguinte: se vocês acham que o Fernando vai pagar a língua com essa porra, por favor, bota nos comentários. Comentem. A gente tem que fazer um counter daqui pra frente de quantas vezes o Fernando fala mal Exatamente. do Bottas. A gente só aparece na tela aqui, ó. É. Aparece aqui, ó, assim, nesse lugar aquizinho na tela, ou aqui, ó, edição. Mas a gente tem que fazer um counter, a mesma coisa da Ferrari. Todas as vezes que a gente elogiar a Ferrari aqui nesse programa. E todas as vezes que eles fizerem uma ultrapassagem, a gente tem que colocar uma montagem do. Gente, vamos falar sério, né? Vamos falar sério. O que o Bottas está fazendo ali?
Ele é finlandês, né, cara? Eu não vou falar muita coisa, porque o último finlandês saiu da forma que ele falou que era um hobby. Pois é. Inclusive, Kimi, meu pai sem saudade. O Kimi eu até entendo, cara. Inclusive eu tenho saudade do Kimi, mas o Bottas. Boa. Gelado, como dizia Galvão Bueno. O homem de gelo. O homem de uma só palavra. Boa. Boa. Terrível. Enfim. Como eu disse, tá mais fácil o Hamilton passar pelo buraco da agulha. Agora uma pergunta pra vocês. Vocês perguntaram no piloto, o que Bora. vocês acham que vai ser o resultado da China? Vamos fazer qualificatória e corrida. Quem que vocês acham que vai pegar pole e P2 e quem que ganha a corrida? Ó. Pole, Russell. Vencedor, Leclerc. E por quê? Porque eu acho que a Mercedes vai conseguir manter o ritmo do carro, Uhum. mas eu acho que a Ferrari vai ajustar essa perda de velocidade aí. E eu acho que vai conseguir ser competitivo o Então vai ser a suficiente pra vantagem tá vencendo. mecânica, não de estratégia. Exato. Fernandão. Eu acho que quem vai fazer a pole é a Mercedes, com o Russell Antonelli. Muito provavelmente vai ser o Russell. E quem vai vencer vai ser o Lewis Hamilton. Porque é a pista dele. Verdade. É a pista O dele. precedente dele na China é incrível. Verdade. É. Inclusive, Tá bem. ele já fez uma ultrapassagem no pit lane, né? Exatamente. Histórica. Inclusive, só para lembrar aqui que o próximo final de semana, além do GP da China, tem a entrega do Oscar, né? Enfim, né? Que a gente falou até no episódio passado. Tem sprint. Temos o sprint. Tem sprint. Quem vence a sprint? Eu acho que é a Ferrari. Concordo. Eu acho que é a Ferrari. Também. Eu acho que pra Também. mim, ó, pole, eu acho que vai ser um dos dois da Mercedes. Eu não vou saber dizer qual, porque vai depender muito do pace no dia. Mas a vitória eu também tô achando que vai ser o Lewis. Eu vou ser bem sincero. Eu acho que o Lewis ele vai dominar não só o mental, mas ele saiu com Ele saiu bem. psicológico. Ele saiu com um psicológico tão exaltado da Austrália que eu acho que isso vai. Ele não vai perder esse momentum, porque ele não é esse tipo de piloto. Ele vai se centrar, ele vai ficar calmo ali. Na hora que ele entrar naquele carro, ele vai virar o Pantera Negra, né? Como chamam ele, né? E o Luiz também tá namorando, então Wakanda Forever. Pois é, né? É isso. é isso, gente. Vou terminar, porque senão se eu for entrar na história do namoro do Luiz, é capaz de a gente virar um novo podcast. Só Mas vou, é sobre isso. só vou abrir um parênteses aqui, gente, para falar que a gente está gravando esse podcast numa sala de podcast da Visão Digital. A Visão Digital é um estúdio onde a gente tem pós-produção, onde a gente tem agora uma sala de podcast, onde a gente cuida de estúdios de áudio, onde a gente tem gravações aqui, ADR, dublagem. Então, assim, precisando não só do podcast, mas precisando de tudo que vocês querem de audiovisual, é aqui que vocês vão encontrar na Visão Digital. Exatamente. E eu É isso. gostaria de falar do Colmeia, né? Aquele site maravilhoso de cultura pop, esporte, tecnologia, inclusive está em uma questão de mudança. Nós faremos a cobertura do Lollapalooza com as nossas magníficas Thalita e Andressa. Beijo, meninas. Isso aí. E estaremos aqui na próxima semana para falar. Um senhor convidado. Bom, queria só primeiro agradecer vocês, porque esse projeto, a gente sabe que é um projeto que a gente tá querendo fazer há muito tempo. Exato. E com Legal. muita paixão, muito fervor. Com certeza. Sem Mas, cara, queria primeiro agradecer vocês realmente pelo Colmeia. O Colmeia é um grande parceiro nosso lá da Polaris. É um prazer trabalhar com vocês. E também agradecer a equipe da Polaris, esses últimos meses aí de planejamento, fazendo identidade visual, construindo coisa, fazendo pesquisa. Vocês mandaram muito. Keiko, João, Henrique, vocês, cara, foram geniais. E também a Aurora, né? A nossa menininha de ouro. Muito obrigado, Aurora, por ser a nossa porta-voz. E é isso, guys. Antes dele, só para complementar a Polaris, o Cometa tá passando por uma nova identidade visual que foi literalmente feito por quem? Além disso, ainda é um maestro. Um rapaz joga nas 11. Inclusive, se desse um carro na mão dele, ele seria melhor que o Bottas. Eu tenho que falar sobre isso, gente. Desculpa. Continue contando. Continua, pode Vitor. Lembra, o counter é aqui, eu aqui. Vitor, um prazer, cara, São- estar aqui contigo, tá? Obrigado. Espero estar aqui Grandão. mais vezes. Também. Meu Mostarda, prazer Pois é. dividir essa mesa contigo. Valeu, galera. Bate, bate, bate.